Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, certamente você já ouviu falar na expressão Templo de Salomão ou Templo de Jerusalém, ou ainda Templo de Deus. Na verdade, existiu um templo, ou templos, sim. Até porque Jesus açoitou e expulsou os vendilhões do templo, dizendo: a minha casa será chamada por todas as nações a casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões, que está em Marcos capítulo 11, versículo 17. Este episódio ocorreu em Jerusalém, portanto vamos nos referir neste vídeo ao templo ou aos templos no tempo bíblico, ou ainda de primeiro, segundo e terceiro templo. Vamos ver o que está por trás desses templos e, conforme muitas especulações sobre se o mundo será destruído após a construção do terceiro templo. Porém, gostaria que você desse o seu gostei, compartilhe com seus contatos e se inscreva no canal. Meus irmãos, o templo é uma estrutura religiosa adotada como local de adoração para os israelitas e judeus no Monte do Templo, na cidade velha de Jerusalém. O primeiro templo foi construído no século X a.C., durante o reinado de Salomão sobre o Reino Unido de Israel. Permaneceu até o ano 587 a.C., quando foi destruído durante o cerco babilônico a Jerusalém. Quase um século depois, o segundo templo, que foi construído depois que o Império Babilônico foi conquistado pelo Império Persa. Embora o segundo templo tenha permanecido por um período de tempo mais longo do que o primeiro, ele também foi destruído durante o cerco romano de Jerusalém em 70 d.C. Nos meios religiosos, muito se fala na construção do terceiro templo e afirmando que após a construção será o fim do mundo e da raça humana sobre a terra como conhecemos. Porém, a Bíblia dá apenas informações sobre o assunto de forma muito tênue, sem ser muito conclusivo, onde é mais evidente no que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Os projetos para construir o hipotético terceiro templo até o momento não concretizaram, embora o templo de Jerusalém ainda tenha um lugar de destaque no meio judaísmo. O que é considerado como templo, que tem sido comemorado na tradição judaica através da oração, da poesia litúrgica, da arte e de outras formas de expressão, é o Monte do Templo, lugar sagrado que carrega um alto nível de importância no Islã e no cristianismo. O Monte do Templo abriga duas estruturas islâmicas monumentais, a Cúpula da Rocha e uma mesquita. O Novo Testamento e a tradição cristã afirmam que eventos importantes na vida de Jesus ocorreram no Monte do Templo. Conforme a Bíblia, o primeiro templo foi construído pelo rei Salomão, concluído em 1957 a.C., que substituiu o tabernáculo construído no deserto do Sinai durante o êxodo do povo de Deus do domínio egípcio. O primeiro templo foi saqueado algumas vezes e até que foi totalmente destruído no cerco de Jerusalém pelo Império Babilônico em 586 a.C. Quanto ao segundo templo, de acordo com o livro de Esdras, a sua construção foi autorizada por Ciro o Grande e começou em 538 a.C., após a queda do Império Babilônico no ano anterior. Durante o domínio de Roma sobre os israelitas, um general romano entrou e profanou o segundo templo, porém o deixou intacto. Após essa invasão, o templo foi reformado e ampliado por Herodes, que ficou conhecido como o Templo de Herodes. Finalmente,
O segundo templo foi destruído pelos romanos no ano de 70 depois de Cristo durante o cerco de Jerusalém. Desde aqueles tempos já ocorreram várias tentativas de reconstruir o templo. No ano de 132 da era cristã, pensaram em reconstruir o templo, mas não deu certo, porque os judeus foram banidos de Jerusalém pelo Império Romano. Outra tentativa que não deu certo quando o imperador Juliano permitiu que o templo fosse reconstruído, mas um terremoto que aconteceu na Galileia no ano de 363 d.C., que encerrou todas as tentativas desta reconstrução. Devido ao tempo de centenas de anos ocorridos e também após escavações arqueológicas e algumas tentativas de reconstrução de um novo templo, foi perdida a localização exata dos dois últimos templos que foram construídos anteriormente no mesmo local. Vindo para o nosso tempo, a Jordânia ocupou Jerusalém Oriental e o Monte do Templo, imediatamente após a declaração da independência de Israel em 14 de maio de 1948. O Monte do Templo, juntamente com toda a cidade velha de Jerusalém, foi recuperado por Israel em 1967 durante a Guerra dos 6 Dias. Israel unificou oficialmente Jerusalém Oriental, incluindo o Monte do Templo, com o resto de Jerusalém em 1980, sob a Lei de Jerusalém, por meio da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Quanto à construção do misterioso terceiro templo, a sua construção, que é descrito no capítulo 40 ao 48 do livro do profeta Ezequiel, é uma questão contestada tanto dentro como fora da comunidade judaica, entre todas as pessoas que estudam ou se interessam por esse assunto, porque o livro de Ezequiel profetiza o que seria o terceiro templo, destacando-o como uma eterna casa de oração e descrevendo-o detalhadamente, mas não dá nenhuma informação sobre o que poderia acontecer com esse templo. Em sua visão do templo, Ezequiel é levado a Israel, onde vê uma montanha e uma cidade. Ele é recebido por um homem, cuja aparência era como a do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, e estava em pé na porta. O que está em Ezequiel, capítulo 40, versículo 3. O homem diz a Ezequiel que para prestar muita atenção a tudo o que vê e ouve e relatar todos os detalhes ao povo de Deus. A medição do planejamento do templo preenche os próximos 3 capítulos de Ezequiel. A questão é quando e como a visão do templo de Ezequiel será cumprida, ou se esta visão é um símbolo da perfeição futura da presença de Deus entre seu povo, e se já foi cumprida, ou o cumprimento ainda é futuro, ou ainda que o templo de Ezequiel seja erguido no reino milenar, um reinado de 1000 anos de Jesus Cristo na terra. Certamente a visão do profeta simplesmente reitera que Deus mais uma vez habitará com seu povo em um relacionamento perfeito, com Jesus presidindo e com a glória de Deus visivelmente evidente. Outros profetas, Deus revelou sobre como ele faria isso com o próprio Messias. Neste caso, Jesus Cristo, substituindo os sacrifícios e a terra. A presença de Deus por meio da habitação do Espírito Santo seria mais imediatamente evidente do que nunca. Então, o governo milenar de Jesus Cristo, a terra se tornará um grande e majestoso templo, e quando acabar esse governo, a terra será totalmente habitada pelo povo de Deus para sempre. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.